Nós vamos finalizar o capítulo 2 e já vamos entrar no 3. Então nós vamos ler Marcos 2, 18, até o capítulo 3, versículo 12. Vai ser o texto na nossa meditação. Por quê, irmãos? Você talvez não saiba, a Bíblia, quando ela foi escrita, impressa lá atrás, na época dos pergaminhos, não tinha capítulo. Então não tinha capítulo 2, 3, tinha um texto. O texto redigido, escrito, com um assunto, com a temática que ali o autor escreveu. Então, os capítulos e versículos, capítulos foi bem recente que foi colocado na Bíblia. Os versículos, acredito que foi mais ou menos ali perto do século 12, e os capítulos um pouco depois ainda. Então, é muito recente, pensando no tempo que a Bíblia existe. Então, lá até o século 12, na Idade Média, antes da Reforma Protestante, a Bíblia era um textão só, não tinha essa divisão igual nós temos hoje. Hoje a gente tem até subtítulo. Então, o texto era um texto redigido, escrito, contando a história, relatando. Então, era por temas. Então, quando eu pego no capítulo 2 e entro no 3, eu estou seguindo a temática do escritor. Eu estou seguindo a linha de pensamento do escritor, respeitando a estrutura dele. Então, não fere a gente entrar num capítulo na mesma pregação. Então, o texto, até um exercício que eu indico você a fazer quando for ler a Bíblia, esquece capítulo, lê o texto. Lê texto, igual carta, Eu sempre falo, carta... A turma mais antiga aí mandou carta e recebeu carta. Eu ainda peguei essa época, mandei muita carta e recebi carta também. E carta, quando a gente recebia lá, Lourdinha, carta, por mais que tinha 2 ou 3 folhas, ou laudas, como você quiser chamar, você não lia um parágrafo, depois guardava a carta e ia ler no dia seguinte. Você lia a carta toda. Então, carta, texto bíblico foi feito para ser lido o tempo todo. Então, por isso que nós vamos pregar então no 2, entrando no 3, porque nós estamos respeitando aqui a linha de raciocínio de Marcos, como ele coloca essas situações aqui de Jesus, tá bom, irmãos? Então, a partir do versículo 18, e aí a gente entra no 3 até o 12. Diz assim o texto bíblico: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estava observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de a curassem. E disse Jesus ao homem de mãos ressequidas: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído, com dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão,
e lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Versículo 7, irmãos, para a gente finalizar. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que não expusessem a publicidade. Até aqui, queridos, vamos orar uma vez mais nessa noite. Senhor, oramos para que essa história, esse texto, esses relatos acerca da vida de Jesus em contato com pessoas, ó Deus, possam trazer verdades pontuais para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa história, ao ponto, ó Deus, de mexer conosco, de gerar mudanças, transformações, mudanças talvez na nossa maneira de pensar, talvez, ó Deus, recolocando a nossa vida no prumo, no eixo, na direção certa, para que a gente viva uma vida segundo as Escrituras, segundo a palavra do Senhor, e assim a gente seja, ó Deus, um instrumento de edificação para o outro, e alguém que o tempo todo glorifica o Teu nome fazendo a Tua vontade. Ó Deus, que as Escrituras venham cumprir esse papel nessa noite, a despeito de quem prega. O Seu compromisso não é comigo, pois sou pecador e falho limitado, mas é o Teu Espírito que fala. O compromisso do Senhor é com a palavra, é com a verdade. Portanto, ó Deus, fala apesar de mim, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode projetar aí, Alexandre, a primeira imagem para mim? Vamos começar com essa imagem aí, irmão. No começo da semana, essa imagem gerou algum tipo de polêmica, mas gerou um desconforto em alguns cristãos. Eu confesso que em mim não. Confesso que eu fiquei tranquilo. Não gerou nada em mim. Ô pastor, mas falou de você aí, ó, que tinha o bichinho lá, carregando uma Bíblia e falando mal dos conservadores. Por que eu não me senti mal? Por vários motivos, irmãos. Primeiro, que se foi isso mesmo, segundo as Escrituras, eu sou conservador. Só falou que eu sou conservador, que eu guardo a palavra de Deus. Se essa foi a intenção, de falar que os crentes guardam a palavra de Deus. Se essa foi a intenção, tá ok, é isso mesmo, não mentiu. Falou, os crentes guardam a palavra de Deus. Então, por esse motivo, não me ofendi. Se o motivo foi chacota, se o motivo foi poder tirar sarro ou perseguição religiosa, também não me ofende, porque a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que aqueles que querem levar Jesus a sério serão perseguidos. Lembra ano passado que a gente estudou o Sermão da Montanha 6 meses? E lembra das bem-aventuranças? Falava dessa dimensão da vida. E eu me sinto envergonhado, irmãos, se eu me sentir perseguido por conta disso, enquanto tem irmãos morrendo na China, no Oriente, por conta de perseguição religiosa. Eu me sinto constrangido de me ofender com a questão do carnaval fazendo isso. Sabe o que me ofendeu nessa história? Não foi nem isso aí. É o tanto de dinheiro público investido numa festa que poderia ser destinado para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, melhorar o transporte público, melhorar tanta coisa. E isso me ofende. E aqui não é nem a questão de governo X ou Y, porque dependendo de governo sempre teve carnaval e sempre teve investimento. Então o que me ofende nessa história toda não é colocar a família dentro de uma lata e dizer que eles são conservadores, mas é o dinheiro público mal investido. E isso cabe também para show gospel. Eu sou contra show gospel patrocinado por dinheiro público. E eu abro um parênteses para contar uma história de um amigo pastor, que eu estava na casa dele na época do seminário, e ele já era pastor de uma igreja numa cidade pequena. O prefeito bate na porta da casa dele e fala assim: eu estou concorrendo à reeleição, você é pastor presbiteriano, a única igreja presbiteriana da cidade, eu queria o apoio do irmão, o apoio da igreja, se você quiser a gente pode promover alguns encontros evangélicos, fazer um show, trazer alguém. E eu fiquei ali observando o que esse amigo pastor ia falar para o prefeito. E ele disse assim para o prefeito: pegue o dinheiro e ajude a cidade, melhore a vida da população,
dos mais necessitados. Não precisa de show gospel aqui nessa cidade. Então, o que me ofende nessa história, irmãos, não é isso aí, longe de me ofender. Até porque, irmãos, o cristão que tem a sua identidade resolvida, isso aí não é nada. E aí eu vou mostrar para vocês depois, nas próximas figuras, o que é um cristão de verdade, que talvez muita gente não sabe, nem você sabe, o papel de um cristão que leva Jesus a sério. Então ele não precisa perder tempo se ofendendo ou magoando com situações como essa, porque talvez, irmãos, daqui para frente vai ser isso, vai ser assim a vida. Então, fique despreocupado. Passa aí, Alexandre, vamos ver o que um cristão verdadeiro faz. Olha lá, vou ler um pouquinho, não sei se dá para os irmãos enxergar. Martin Luther King Jr., né, era um pastor batista dos Estados Unidos, né, viveu ali nas décadas de 70, 60, 50. O discurso mais famoso da história dos direitos civis, I Have a Dream, foi pregado por um pastor batista. Suas palavras vinham de Amós 5:24 e Gálatas 3:28. A ideia de que toda pessoa tem igual dignidade, não nasceu no iluminismo, nasceu em Gênesis 1:27, criados à imagem de Deus. Pode deixar um pouquinho aí, Alexandre? Pastor que lutou pelos direitos humanos, a igualdade social nos Estados Unidos, alguém negro que labutou. Hoje as mulheres votam, os negros votam. Nos Estados Unidos você vai ter um presidente negro, mas alguém morreu literalmente por uma causa. Um cristão de conserva, um cristão que não ficou preso a essas coisas, mas foi viver a realidade do cristianismo. Alguém que fez a diferença. Pode passar, Alexandre, outra história aí. Um evangélico destruiu o tráfico de escravos. Sabia disso? Foi um evangélico que começou com essa história. William Aberforth, cristão convicto, lutou 20 anos no parlamento britânico até abolir o tráfico de escravos. Os Quakers protestantes foram os primeiros abolicionistas organizados do mundo, enquanto impérios lucravam com a escravidão. Foram crentes que disseram: isso é pecado. Cristão que não está perdendo tempo com picuinha. Cristão que entendeu o seu chamado, entendeu a sua vocação e foi lutar por uma causa justa, foi servir a Deus e ao próximo. Pastor Batista e William Aberforth, que fez a diferença na Inglaterra. Pula, vamos lá, Alexandre, mais um. Escola pública foi ideia de um crente. Quem daqui estudou em escola pública ou o filho estuda, levanta a mão. Pode abaixar, a grande maioria. Foi um crente. Lutero defendeu as escolas gratuitas para meninos e meninas em 1524, poucos anos depois da Reforma. Séculos antes de isso virar política pública, o motivo: se todos devem ler a Bíblia, todos precisam saber ler. Olha aí as universidades americanas, Harvard, Yale, Princeton, foram fundadas por protestantes. A universidade moderna deve mais à reforma do que você imagina. Então as grandes universidades do mundo, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, foram criadas por cristãos, talvez conservadores, e você ofendido porque colocaram dentro de uma latinha. Ao invés, irmãos, da gente viver o evangelho, fazer a diferença como esses irmãos fizeram, a gente fica preso em coisinhas. Pula, mais um, Alexandre, vamos lá, tem alguns aí. Os pais da ciência liam a Bíblia. Sabe aquela coisa de quem é inteligente é ateu? Mentira! Mentira! Newton, Kepler, Faraday, Boole. O meu inglês não é o inglês original, é o inglês de Ribeirão, tá, irmão? Pastor, todos cristãos devotos, acreditavam que um Deus racional criou o universo que podia ser investigado. Francis Bacon, pai do método científico. Um pouco de filosofia, olha o que ele vai dizer, um pouco de filosofia inclina ao ateísmo. Profundidade na filosofia traz de volta para Deus. Então é uma bobagem, é uma asneira dizer que inteligência é sinônimo de ateísmo. Os grandes pensadores do mundo foram cristãos, creram em Deus, em Jesus. Passa, Alexandre. Mais um. Olha o hospital aí, irmão. O hospital foi inventado pela igreja. O conceito de cuidar de doentes gratuitamente, sem distinção, nasceu na igreja cristã. A Cruz Vermelha foi fundada por Henry Dunant, calvinista suíço. Missionários protestantes levaram hospitais para a África, Ásia e América Latina, quando ninguém mais se importava. Então, assim, todo esse cuidado
com liberdade, com direitos humanos, com saúde, com educação. Foi cristão que começou esse negócio, irmãos. Isso aí, pastor, qual que é a fonte? Depois eu posso trazer os livros para você, a gente estudar a história junto. Se a gente for honesto no nosso estudo histórico, você vai perceber quantos benefícios a fé cristã, mas a fé cristã não religiosa, não vazia, não pragmática, mas a fé em Cristo, alguém atravessado pelo Evangelho. Pode passar, mais um, Alexandre. A democracia tem DNA protestante. Calvino ensinou que todo governante está sob a lei de Deus, nenhum rei absoluto. Isso gerou o constitucionalismo, a separação de poderes e o governo representativo. John Locke, pai da democracia moderna, bebeu diretamente da fonte reformada. A liberdade que você exerce tem raiz na Bíblia. Pastor, mas foi lá na Grécia Antiga, mas a elaboração desse modelo de governo, a reforma protestante trouxe muita direção para isso. Pode passar. Jesus foi o primeiro a dignificar a mulher. No mundo que tratava mulheres como propriedade, Jesus conversou com a samaritana. Só um parênteses, parece uma frase simples, Jesus conversar com a samaritana. Ele conversou num período que ninguém conversava. Jesus quebrou um paradigma e um protocolo religioso, ao ponto de algumas pessoas ficar ali criticando porque ele conversou com essa mulher, para mostrar a dignidade dessa mulher. Aí continua, defendeu a adúltera e teve mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi Maria Madalena que foi lá, foi as mulheres que viram Cristo crucificado. Então, e naquela época era uma sociedade muito machista, naquele período. Jesus, ele vem e quebra um pouco disso. A reforma valorizou a educação feminina e o casamento. A Bíblia já trazia Débora como juíza, Uda como profetisa e Priscila como mestra. Pode pular, Alexandre. Nós estamos terminando. A filantropia moderna nasceu no Evangelho. George Miller cuidou de 10 mil órfãos sem pedir dinheiro a ninguém, só orava. O exército da salvação, aí tem as siglas ali, YMCA. Incontáveis abrigos e ONGs nasceram de cristãos protestantes. A ideia de servir o próximo sem esperar nada em troca não é moda moderna, é mandamento bíblico. Então tá aí a ação social, tudo isso, irmão, nasceu de um coração cristão, nasceu de gente que entendeu Atos capítulo 2, gente que entendeu as Escrituras, gente conservadores, não de costumes vazios, pragmáticos, mas conservadores do princípio cristão. E para finalizar, Alexandre, vamos lá. Isso aí é atual. Não sei quem viu essa notícia aí que está rolando aí. Brasileira trabalha há 25 anos em silêncio e apresenta avanço contra a tetraplegia. Pode pular o próximo, Alexandre. A doutora Tatiana Sampaio desenvolveu a poliminina, é isso? Polilaminina. Aí, saiu. Aguenta um pouquinho, irmão. Nós vamos chegar lá. Nós vamos terminar o texto. Olha lá. A proteína derivada da placenta que atua como cola biológica, né? Alguns vão dar o nome de a proteína de Deus. Pastor, ela não é da igreja. Ela não é da igreja mesmo. Mas ela crê em Deus. E a ação dela foi muito mais do que muita gente de igreja. Porque ela estudou, às vezes sem apoio financeiro na universidade, tirou dinheiro do bolso em nome dessa pesquisa. Sabe para quê? Para que pudesse produzir um medicamento que melhorasse a vida das pessoas. Eu pergunto para vocês, isso não é cristão? Mas não é alguém de igreja, não é alguém religioso. Não é alguém que está preso em dogmas e doutrinas vazias que não leva a lugar nenhum. É gente que entendeu o Evangelho e parou de querer ficar o tempo todo dando satisfação de si mesmo para os outros, para poder se auto-justificar, e foi viver a palavra de Deus na íntegra. Foi fazer a diferença. É o que Jesus, irmãos, está querendo nos ensinar nessa noite. Todos esses exemplos que eu trouxe, pode tirar, Alexandre, é para mostrar, irmãos, que a fé não é uma fé dogmática. A fé não é uma fé de conversa mole, a fé não é uma fé de narrativas, mas é uma fé prática.
E nesse contexto, nesse bloco que eu li aqui, você percebe que o enfrentamento com Jesus não é com gente que está fazendo carnaval, é com gente de igreja, é com gente religiosa, é com gente doente. Quem levou Jesus para a cruz foi a igreja judaica. Foi os religiosos que conspiraram tirar a vida de Jesus, como nós lemos no versículo 6. Não foi César, o imperador romano, ímpio, idólatra, que falou: vamos acabar com esse Jesus. Quem começou com tudo isso, irmão, foi os tradicionalistas da época, que matou Jesus. E esses mesmos, irmãos, continuam estancando a ação poderosa da igreja hoje de transformar vidas. É com muito lamento, irmãos, e tristeza, que eu olho muitas vezes para a realidade presbiteriana no Brasil e vejo uma sequidão, precisando de chuva, como nós acabamos de cantar. Uma sequidão por conta, irmãos, de tradicionalismo. Coisas que a Bíblia não diz, mas um homem um dia inventou situações, e aquilo foi secando a igreja, minando a eficácia da igreja, castrando o potencial de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que poderiam servir a Deus. O que acontece aqui nessa igreja, irmãos, que a gente viu hoje de manhã, essa criançada, adolescente, deixa eu falar um negócio para você, é exceção. Ah, pastor, tá ruim? Tá ruim? Deixa eu falar um negócio para você que acha que tá ruim. Vai lá. Sai por aí para você ver como é que tá. Dá uma volta. Nós temos recebido irmãos aqui na igreja, e eu vou falar aberto porque eles não estão aqui, e não são só eles, mas muitos, porque eles estão dentro de igrejas que hoje não tem mais criança, não tem adolescente, não tem vida. E aí eles falam assim: nós já somos crentes maduros, pastor, a gente já é da fé, mas os meus filhos precisam aprender do evangelho. De igrejas presbiterianas, irmãos. Sabe que muita gente sai das igrejas presbiterianas e vão para as comunidades church? Porque talvez lá tenha alguma atividade, tem uma preocupação com a edificação das pessoas. Ah, pastor, mas lá está tudo errado, Pedro, tem um monte de coisa errada. Mas vamos falar de nós, irmão, do nosso quintal, nós não temos nada errado. Se a gente tivesse tão bom assim, não era para isso aqui estar. Mas Jesus está tratando isso aqui, irmãos, porque a preocupação dessa turma com Jesus era quem jejuava e quem não jejuava. Era: pode fazer isso em cima do palco ou fora do palco. Faz no domingo, dia do Senhor, no sábado. Enquanto as pessoas estão preocupadas com isso, irmão, com a família dentro de latinha, pessoas estão morrendo aí sem Cristo, pessoas não são cuidadas, não são assistidas, por conta dessas preocupações. E talvez esse tipo de pregação te ofenda. Te ofenda porque fere o seu tradicionalismo. Mas eu, queridos, eu não estou aqui para cumprir um papel de ser amigão da galera. Eu estou aqui para cumprir o papel de ser um pregador da palavra de Deus. E o que Jesus está tratando aqui, irmãos, é muito sério. Porque ele está tratando de coisas lícitas, mas que não convém naquele momento. Jejuar é ruim, gente. Guardar um dia para o Senhor, para celebração, para descanso é ruim, não. Mas quando a gente utiliza dessas ferramentas religiosas, muitas vezes para benefício próprio, e esquece do próprio Deus, esquece do próximo, e isso se torna demoníaco e pecaminoso. Então Jesus aqui não está tratando com o fumador de maconha, Jesus não está tratando aqui com um político corrupto, Jesus não está tratando aqui com um adúltero, ele está tratando com os religiosos, que estavam minando a sua ação, a sua autoridade, por conta de práticas religiosas. Enquanto a igreja ficar presa, irmãos, enquanto a igreja não entender que a lei foi feita por causa do homem, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, nós vamos continuar ofendidinho, irmão.
quando o carnaval colocar nós, ano que vem eles vão colocar dentro da gente de outra coisa, dentro da garrafa, aí você vai ficar ofendido. Irmão, a gente precisa sair dessa, a gente precisa avançar em algumas coisas, irmão. Sabe, eu não sei você, mas no meu coração eu tenho um senso de urgência, no que diz respeito à pregação da palavra, à transformação de vida. E sabe uma coisa, irmão, que me tira às vezes da casinha, que é quando a obra de Deus tem que parar por coisinhas banais, burocráticas e religiosas. Quando a evangelização, o cuidado, a edificação precisa parar. Sabe por quê, irmãos? Eu olho para isso e vejo perca de tempo. Olhando para o potencial que a igreja tem. Quando fala igreja, não é só nós, é a igreja no Brasil. Diante daquelas ervilhas, põe da ervilha aí de novo aí para mim, você deixa de fundo a ervilha, irmão. Era hora da igreja, irmão, se calar, na minha opinião, e viver um testemunho. Sabe aquela coisa de você assim, está me ofendendo, mas se você entendeu como ofensa, está ofendendo a Cristo, e é como os apóstolos entenderam. Então se está ofendendo a causa de Cristo, eu estou no caminho certo. Era da igreja dar um bom testemunho e deixar que o mundo trate essas questões. Mas não, a gente vai se defender. Irmão, lê a Bíblia. Você vai perceber que a coisa é feia para quem é cristão de verdade. Nós não vamos assumir o governo, irmão. Eu não vou ser o presidente da república. Quando eu falo eu, não Denis, o pastor. Nós vamos enfrentar situações difíceis. Mas se a gente, irmãos, ficar preso nisso aí, é o que o diabo mais quer. Tem um livro que a gente gosta de ler, o Tiago. Lembra aquele livro do Diabo e Seu Aprendiz, Tiago? Qual que é a estratégia do diabo velho para o diabo novo? Perda de tempo, fica enroscado com essas coisas, que o reino de Deus vai passando. É uma forma de C.S. Lewis tratar a questão do mundo, do evangelho, da fé. Ele monta esse cenário entre um diabo velho ensinando um diabo novo a como atrapalhar a vida dos crentes. Enche eles de religiosidade. Enche eles, fala assim que eles são demais porque ele é religioso, fala que ele é espiritual, fala que ele é presbítero, ele é pastor, ele é diácono, ele é professor, ele é do louvor, fala para ele essas coisas, que ele é inteligente, que ele é o melhor da igreja, confunde ele com essas coisas e a obra de Deus vai ficando para trás. Aí perguntaram para Jesus, os discípulos de João Batista jejuam, a turma dos fariseus jejuam, mas os seus não. E aí Jesus, ele, com muito cuidado, ele fala com aqueles homens, usando algumas parábolas, algumas histórias, a ideia do noivo. Como que você vai jejuar na festa do noivo, com o noivo presente? Mas aí ele apela. Ele fala, você acha que dá certo colocar um remendo novo em pano velho? Você acha que dá certo colocar um vinho novo em odre velho? O que ele quer dizer com isso? As coisas que eu estou apresentando não cabem numa cabeça religiosa. É o que ele foi tentar ensinar para Nicodemo: se não nascer de novo da água e do Espírito, não tem jeito. Mas sabe o que a gente quer fazer, irmão? A gente quer enquadrar Jesus no nosso estilo de vida. E o mais doentio, Rony, Jesus é essa garrafa. Ele não é o fim da nossa adoração, da nossa fé. Ele é o instrumento para que eu seja alguém melhor na vida, para que eu alcance sucesso, para que eu seja visto, valorizado. E aí por isso, então, que eu uso os artifícios religiosos para me auto-justificar. Eu me lembro quando eu era pastor, era licenciado, eu já estava aqui. Aí uma vez eu fui pregar numa igreja presbiteriana. Aí o dirigente lá do culto da moçada foi orar por mim e falou assim: nós vamos agradecer aí pela vida do pastor Denis. Aí o pastorzão oficial da igreja falou: não, só corrigindo aqui, ele não é pastor não, ele é licenciado, tá? Não, pode orar agora. Mas, irmão, na boa, você acha que eu estava preocupado com esse negócio? Quem ficou preocupado foi a turma. Eu estou preocupado porque ele é licenciado, pastor. Irmão, eu quero ser conhecido como filho de Deus. Pastor, você leu o inglês errado. Não, na boa, você acha que eu me preocupo com isso aí? De verdade.
Ah, pastor, você truncou as palavras aqui no texto bíblico, de boa, você acha que é isso que paralisa a minha fé? Se você acha que é isso aí, irmão, e se isso é o que te paralisa, você está aqui, você é discípulo de João Batista de fariseu, que está preocupado mais com a sua reputação, com si mesmo, e jejuar significa, vai ter a turma que vai. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Ganhou o seu parabéns, ganhou a sua riqueza, ganhou o que você queria. Não vai vir mais do céu, não vai vir no secreto, já veio agora. Não dá para colocar vinho novo em odre velho, irmão. E a Bíblia vai falar de vaso, que o vaso precisa às vezes ser quebrado para refazer. E como é difícil, irmãos, a gente quebrar algumas estruturas nossas religiosas para refazer, né, Rony? É doloroso. Algumas convicções, irmãos, que foram superadas na pessoa de Cristo. Mas se eu for viver apenas na pessoa de Cristo, pastor, ninguém vai olhar para mim. Ninguém vai me dar bola. Eu vou ter que viver no anonimato da vida, que se eu for seguir a Cristo mesmo, é que eu diminua e Ele cresça, e para mim não dá. O que Jesus está combatendo aqui, irmãos, é a centralidade dEle. O que Ele está dizendo é, olha assim, eu sou o noivo, amigo, você está fazendo prática religiosa para quem se eu estou aqui? Eu fico pensando, irmão, se Jesus faz essas aparições assim, no nosso tempo, assim, aparece nas igrejas aí, simples, normal, e pede o seu lugar para sentar, o seu lugar de domingo. Ah, Jesus, vê aí, ó, que é o meu lugar, já senta aqui há 30 anos. E dá um azar quando eu sento em outro lugar, parece que a palavra não fala, a semana vai ruim. Então, se o senhor quiser, ó, eu vejo para o diácono trazer uma cadeira, o senhor senta aqui do lado. O que Jesus está dizendo é, vocês estão fazendo jejum, essas práticas, mas eu estou aqui, eu sou o centro do negócio. Se tudo isso for feito e não tiver a pessoa de Cristo, não valeu nada, irmãos. Não valeu nada. No futebol a gente vai dizer que Saniqué correu errado. Já viu o cara que cansou e nem pegou na bola? Não marcou ninguém, não interceptou nenhuma bola, não fez gol, não tocou. Francisco, e o homem saiu morto. Às vezes eu vejo a molecada jogando, estou cansado. Aí eu estou analisando o jogo, não fez nada no jogo. Correu errado. Quantos cristãos, irmãos, estão brincando de casinha? Enquanto o reino de Deus está acontecendo, enquanto as coisas estão passando do nosso lado, e a gente está assim, perdido. Ninguém costura remendo de pano novo e veste velha. Precisa refazer tudo. E para refazer, irmãos, a gente precisa estar aberto. Precisa estar aberto, abrir o coração. E aqui, irmãos, não entenda isso que eu estou dizendo, que é jogar tudo fora, as regras não é nada disso que eu estou falando, são tradicionalismos vazios, infrutíferos, que não glorificam a Deus, mas só serve para exaltação própria. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, quando a gente entrar aqui na questão do sábado, por que eles foram contra os discípulos de Jesus colher a espiga lá no sábado? Porque eles inventaram 39 funções trabalhistas que não podia ser feito no sábado. Eles criaram isso. São 39 situações da vida de trabalho que vocês não podem fazer, e uma delas é colher. Então, o que eu estou falando aqui, o que a Bíblia está dizendo, não é a boa tradição das Escrituras, não é a sã doutrina, mas é a religiosidade vazia que eu e você sabemos que ela só é realizada em última análise para trazer autoafirmação para nós. É essa que ele está combatendo. Não aquela que organiza uma igreja, que organiza a vida. Não é disso que Jesus está tratando aqui. Não é a sã doutrina que Jesus está combatendo aqui. Mas são as práticas vazias, que servem apenas para exaltação humana. E aí Jesus combateu isso no Sermão da Montanha. Que quando você for jejuar, for orar, não fica lá com aquela cara de desnutrido, né? Aquela cara, ô irmão, vai comer o negócio. Não, eu estou de jejum. Ô irmão, come o negócio. Estou dedicando esse tempo a Deus. É isso que Jesus está falando. Aí você fala, o irmão está de jejum. O irmão está em oração.
que Jesus vai falar? Você quer fazer isso de verdade? Vai no secreto. Você quer viver uma vida cristã sadia? Não procura os holofotes, vai para o secreto. E se for da vontade de Deus que os holofotes venham, Ele vai colocar. E quando Ele colocar, você nem vai perceber e aquilo não vai mudar o seu coração, porque você nem está ali porque quer isso. Então, irmãos, Cristo está acima de qualquer prática religiosa, ainda que essas sejam listas e boas. Um exemplo para finalizar esse ponto. Se aconteceu alguma vez que entrou uma pessoa ali, e se a gente precisasse parar para fazer alguma coisa que a pessoa ali... Não vamos parar não, pastor, porque a liturgia tem que continuar. É disso que eu estou falando, irmãos. É quando as práticas religiosas estão acima de tudo na nossa vida. Segundo lugar, irmãos, quando Jesus ele entra ali, aconteceu de atravessar Jesus um dia de sábado, versículo 23. E ali ele já havia essa questão do jejum, a turma comendo. E aí eu não sei se você gosta disso, você acha que eu estou indigesto aqui, você acha que isso é ruim? Jesus aqui, irmãos, ele é provocativo no texto. Ele vai de intenção no sábado fazer as coisas. Porque tem uma ideia que Jesus, não, o Denis é bravo, mas Jesus não, Jesus ele ia ficar ali. Irmão, Jesus sabia que a turma estava na cola dele. Ele vai de propósito no sábado fazer as coisas, dá permissão para os seus discípulos colher no sábado e cura um homem no sábado. Provocativo, despertando no coração daqueles religiosos o que é mais importante. E aí, irmãos, ele vai citar Davi, que entrou lá no templo, que não podia, só o sacerdote, só o doutorzão, só os semideus que podia comer as coisas, que podia, era coisa para consagração. Sabe aquele negócio do pão da ceia? Quando a gente encerra a ceia aqui, acabou o culto, a cerimônia, o pão, ele continua sendo pão, e o suco não, mas não pode pegar no pão, porque o pão é sagrado. Irmão, da onde você tirou isso aí, irmão? Da onde isso? Não, uma tradição, você está vendo? A tradição do meu bisavô, tataravô. O pão, irmãos, ele não transforma em corpo de Cristo, como crê os católicos. Nós não temos substâncias de Cristo como crê o luterano. Nós cremos, irmãos, numa presença real espiritual de Cristo na hora da ceia. O pão ele não se transforma, no momento do culto ele tem essa finalidade simbólica de revelar a morte de Cristo e o seu sangue. Mas a partir disso, irmãos, a gente encerrou a celebração, é pão. Porque se for assim, irmão, uma vez eu falei isso para algumas pessoas, toda vez que você comprar um suco de uva, seja Del Valle, seja aqueles garrafa de vidro mais caro, ou um pão, você tem que me chamar lá, para me ir lá celebrar com você antes de comer. Porque os presbiterianos é o pastor que celebra a ceia, não é? E se pão, ele continua sendo pão consagrado, então todo pão, não é porque aqui, nós é pecador miserável aqui, então o pão, o suco, tem que chamar um ministro lá, vou tomar café, pastor, chama um ministro lá, em nome do Pai, do Filho. Irmãos, eu não estou banalizando as questões sacras, mas eu estou dizendo que elas têm o seu lugar e o seu papel, a finalidade de levar o quê? A Cristo. E aqui aqueles homens começam, mas os seus discípulos estão colhendo, estão trabalhando no sábado, ele fala de Davi, e ele fala, o homem foi feito para o sábado, ou o sábado para o homem? A tradição foi feita para o homem, ou o homem feito para a tradição? E aí depois Jesus ele cura um homem, ele fica ali, ele cura aquele homem, irmãos, triste. O texto vai dizer que ele estava ali angustiado, nervoso, diante do olhar perseguidor das pessoas que estavam ao lado dele, porque eles estavam curando. Ele faz uma pergunta, é lícito fazer o bem ou o mal no dia de domingo, de sábado que seja? Não, sábado, domingo, o púlpito, não sei o que, isso aqui, e lá, não, e vidas padecendo. E aqui o segundo ponto, irmãos, a vida humana está acima das tradições, das leis. As leis, irmãos, elas são boas para nos organizar, mas no momento que fere a humanidade das pessoas, irmãos, no momento que nos impede, Francisco, de fazer o bem,
Aí a gente perdeu, irmão. Quando a sua tradição te bloqueia de fazer o bem para alguém em nome da sua tradição, aí a gente não entendeu nada. Cadê a Ana Lídia? Ana Lídia está aí? Cadê ela? Está lá. Desculpa que minha visão está bem ruim, Ana Lídia. Meu óculos tem que trocar. Você lembra do irmãozinho lá, né? Que nós fomos lá batizar e... Contei essa história aí já. Saí da escola dominicana, a Ana Lídia me ligou: pastor, você não pode ir lá no hospital São Francisco de Assis, né? Lá na Vila Virgínia, orar e falar de Deus e batizar uma pessoa que quer Jesus? Porque a igreja, a tradição religiosa que a pessoa estava indo, eles falaram que não vão lá batizar, se não colocar piscina. Irmão, câncer terminal, cheio de coisa dentro dele, a pessoa nem se mexia. A igreja dele não foi lá porque não podia colocar uma piscina. Tradição acima das pessoas. Fomos lá, falei do evangelho para ele: você crê? Creio. Era um homossexual. E ele creu no evangelho. Eu falei: você quer ser batizado? Na sua forma ali limitada de corresponder, ele correspondia. Eu falei: então nós vamos batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A enfermeira trouxe uma bacia com água, na Lídia estava lá. Nós batizamos aquele homem. No domingo, na terça-feira ele faleceu e teve um encontro direto com Cristo, irmãos. Pastor não fez o catecúmenos, ele não fez o discipulado. É isso que eu estou dizendo, irmão. Dá tempo, irmão. Deixa eu falar um negócio sério com vocês. Tem gente, irmão, que nunca vai botar o pé aqui dentro dessa igreja, mas você acha que ele não é digno de salvação? Que Jesus não pode alcançar? Tem gente, irmão, que não dá conta sociologicamente de conviver aqui dentro. Infelizmente, é com tristeza eu falo isso, não dá conta. Mas ele não está, meus irmãos, impedido de crer em Jesus Cristo, mas muitas vezes não vem na nossa igreja. Ah, irmão, a gente tem que falar de Jesus. As pessoas precisam ouvir. Às vezes é a pessoa que Deus colocou no seu portão, como o caso dos nossos irmãos aqui, que vai lá pedir Dorflex todo dia. Irmão, você acha que a pessoa, Deus queira um dia que restaure tudo e vem aqui, mas tem gente que não vai vir. Tem gente que o máximo que ela vai ter de Jesus vai ser o seu portão. O máximo que ela vai ter de Jesus vai ser o seu bom dia, quando você passar por ela. Não, mas ela não veio na igreja, não fez o curso, era um... Irmão, essas coisas é para nós, que tem condição de estar aqui e de vir. A humanidade das pessoas estão acima disso. Ah, mas é meu inimigo, pastor. É meu inimigo. No reino de Deus, irmão, não tem inimigo. O único inimigo é o diabo, que é Cristo, que luta com ele e já venceu. A gente precisa estar aberto para isso aí. Jesus, ele cura aquele homem. Eu estou narrando a história, mas está tudo aqui, tá, irmãos? Você pode conferir aí. Ele responde para aqueles religiosos que estavam questionando fazer no sábado, como se o sábado fosse um dia sagrado. Ele mata a chave dizendo assim: eu sou o senhor do sábado. É como se ele falasse assim: eu sou o dono. É igual aqueles filmes que a pessoa assim está fazendo bagunça lá no hotel. Aí eu falo assim: eu vou chamar o dono do hotel. Não, eu sou o dono, pode fazer a bagunça. Jesus dá uma carteirada. Sabe o sábado que vocês estão guardando aí desde Moisés? Desde lá da criação do mundo? Sabe esse aí? Esse sábado sagrado? Então, eu sou ele. Eu sou ele, eu estou acima dele. Ah, irmão, isso aí foi uma afronta para aqueles homens. Imagine, irmão, eu aqui, 38 anos, novo, mais novo que você mais antigo que eu, de igreja, de fé, de um monte de coisa, e eu chegar para você e combater uma tradição sua, que você tem ela como regra de fé e prática da sua vida, e dizer assim para você: não, sabe isso aí? Venceu em Jesus aqui. Você fazer ou não fazer isso aí não muda o status cristão. Isso é só assim para você se sentir bem. Ah, irmão, você quer me acabar comigo se eu falar um negócio desse? Se não é que eu estou falando, né? Já na pregação. Mas se você for maduro, você vai entender que não sou eu. Você vai entender que é o texto que está falando isso aí. Se você é imaturo, você vai ficar... E aí nós vamos caminhando uma légua aí até você entender. Aí, irmãos, Jesus, diante disso, no capítulo 3, ele cura aquele homem, e ele faz essa pergunta: se é lícito fazer o bem ou mal. E aí, no versículo 5 do capítulo 3, vai dizer: olhando-os ao redor, indignado e conduído
com a dureza do seu coração. Olha só como estava o estado de Jesus. Disse ao homem: estende a mão. Esse estendeu a mão, estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Eu acho que foi uma cura de mau humor que Jesus fez aqui. Para você que acha que Jesus é aquele Jesus da década de 80 dos filmes, ele curou de mau humor, porque ele olhou à sua volta, viu a dureza de coração, entristecido, ele falou assim: cara, vem aqui, você vai ser curado em nome de Jesus, pode voltar. E foi embora chateado, bravo, por conta da dureza de coração. E aí a gente entra, irmãos, no terceiro ponto, que é a partir do versículo 7. Tudo isso, irmãos, acontecendo ali na sequência. Depois que ele cura esse homem, no versículo 6, diz que os fariseus, se retiraram, eles conspiravam com os herodianos contra ele, para lhe tirar a vida. Sabe o que significa isso aqui, irmão? Fariseu e herodiano não se davam bem, mas eles se juntaram por uma causa maior: matar Jesus Cristo. Os fariseus eram contra herodianos, esse povo do governo, mas por uma causa maior, os inimigos se juntaram. E aí Jesus, vendo tudo isso aí, falou assim: olha que ponto que chegou. Eu fazer o bem, eu curar uma pessoa, eu dizer que sou o Senhor do sábado, junta dois inimigos históricos a fim de me matar. Mas sabe o que ele fez no versículo 7? Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguindo a Galiléia, uma grande multidão, também da Judéia. Olha o versículo 10, ele tudo nessa passeata, indignado, as pessoas tentando matar. E no versículo 10, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Sabe o que Jesus fez, Camila, na sua indignação, na dureza de coração dos religiosos? Continuou a sua missão. Não parou. Jesus não para, irmãos, por causa dos opositores. Ele não parou por causa dos religiosos. E um bom crente, irmãos, cheio de Deus, ele não vai parar por causa das críticas. Podem cortar a cabeça como cortaram João Batista, mas não cortaram a mensagem: arrependei-vos. Pode assassinar como assassinaram Jesus, mas não parou a mensagem. Pode fazer o que quiser, irmãos. Os religiosos, as tradições, não vão parar. Ah, pastor, nós vamos te mandar embora. Irmão, você acha que vai parar a mensagem do reino de Deus? Se Deus, na sua ironia, irmão, manda um pior que eu. Manda um de bermuda aqui. Imagine. Irmão, a obra de Deus não para. Eu, irmão, só sou um pontinho. Sabe que as piadas? O que é um pontinho? Sei que, eu só sou um pontinho de camisa preta em cima do palco, irmão. Porque não tem a ver comigo, é a obra de Deus. Pastor Alexandre pregou na semana passada: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E Jesus foi de fato assassinado por essa turma. Cumpriu. Mas a obra não parou. Aonde está a tua vitória, ó morte? Aonde está o seu aguilhão? Ele foi morto, brutalmente assassinado, com o aval de doutor da lei, fariseu, gente de igreja, com conluio político, com Herodiano junto, com Roma junto. Com o passar do tempo foi juntando todo mundo contra Jesus. E ele foi morto, agora venceu, está morto o Messias, mas no terceiro dia, irmão, o homem levantou. O homem levantou, irmão, e quando estava todo mundo aflito, e agora, bateu o joelho com o joelho, ele entra no ambiente de porta fechada e diz: paz seja convosco. A obra continua. Ele encontra Maria Madalena, as mulheres. Marcos vai registrar isso aqui e fala assim: olha, avisa para os discípulos que nós vamos se encontrar no mar da Galileia. Avisa o Pedro que eu quero falar com ele. E aí João 21 vai relatar o encontro no mar da Galileia, e ele encontra com Pedro. E ele fala: Pedro, você me ama, você me ama, você me ama? Qual que é a fala de Jesus quando Pedro responde? Cuida das minhas ovelhas, cuida de gente, ame pessoas, pastoreie pessoas. Aí eu volto, irmãos, de tudo aquilo que a gente já colocou.
a escola pública, os hospitais, a filantropia, todas as coisas foram criadas para quê? Para que as pessoas pudessem ser cuidadas. A médica Tatiana Sampaio, por que ela dedicou 25 anos da sua vida em pesquisa? Para que alguém tetraplégico possa voltar os seus movimentos, voltar a andar. O que ela está ganhando com isso? Talvez status. No Brasil nem ganha. Os heróis do Brasil não são essa turma. Mas é porque ela quer o bem para as pessoas. É a igreja, irmão. O tradicionalismo cruel, demoníaco, barato, não vai parar a obra de Cristo, irmão. Se você acha que carnaval vai ofender e parar a igreja, irmão, vamos para o discipulado de novo comigo. Nós vamos ler o texto bíblico. Não vai parar. Você acha que modelos políticos vão parar a igreja, irmão? Vamos para o discipulado de novo. Vamos ler a palavra de Deus. O último inimigo, irmãos, foi vencido, que foi a morte. Já não há mais morte, Fernando. Já não há mais o que temer. Então, irmãos, é por isso que Jesus ele fala para os seus discípulos quando ele ressuscita. Portanto, vão, façam discípulos e preguem o evangelho. Essa é a missão da igreja, irmãos. Ser uma bênção, um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus nos encoraje, irmão. Que Deus ele possa fazer um odre novo, para que o vinho novo possa ser derramado. E que a gente seja um instrumento de bênção aonde Deus nos colocar. Seja aqui dentro desse salão, com a luz ligada, apontada para nós. Seja lá fora, quando ninguém está te vendo, ninguém vai te dar um aplauso, ninguém vai falar nada, e você vai ser um instrumento de Deus. Amém, queridos? Vamos orar, e nós vamos finalizando com louvor e uma oração. Pensa um pouquinho na sua vida. Pastor, graças a Deus, não sou eu. Irmão, que benção, se você entendeu dessa forma. Você está livre disso. Você é uma pessoa que não faz nada pensando em si mesmo. As coisas, ministério, as coisas não é para te aplaudir, não é para afagar o seu ego, mas é porque você está pensando em Cristo, porque o noivo está na casa, e a sua preocupação é agradar Ele. Que benção, irmão, se é isso. Glória a Deus, por isso que você entendeu que a finalidade da gente estar aqui, irmãos, é o Cristo. É somente o Cristo. O noivo está no lugar, e a gente só vai entender se o odre for novo. O odre velho não suporta vinho novo. Tradição que não tem a ver com a Bíblia, mas com apenas comportamento, perspectiva humana, não suporta o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo ele é escandaloso, ele é maltrapilho, ele arromba as portas tradicionais do nosso coração, para mostrar a centralidade de Cristo. Talvez você, é aquele em nome do zelo, deixou pessoas para trás. Em nome de cumprir a lei, pessoas caíram ao seu lado e você não estendeu a mão, porque era sábado, porque não pode, porque Moisés disse que não pode, mas você não entendeu Jesus Cristo como o sumo sacerdote, como o cordeiro puro e santo, que cumpriu o rito veterotestamentário na sua carne, e agora Ele chama a gente para amá-lo com toda a nossa força e amar o próximo como a nós mesmos. É um chamado, irmãos, para a gente cuidar de gente, para a gente desenvolver habilidades para que pessoas sejam abençoadas. Se eu vou ser abençoado, se vai dar alguma coisa para mim, se vai sobrar uma rapinha para mim, eu não sei. O meu chamado é cuidar de pessoas, é ser uma bênção. Talvez você nunca vai ser um pastor, você não vai ser um ministro de louvor, porque talvez você entendeu que é isso que é uma bênção. Talvez você não vai ser isso, você vai ser um líder na igreja, mas você vai ser um bom enfermeiro, sabe, um bom arquiteto, um comerciante abençoado, um bancário cheio de Deus, Alexandre, que vai fazer a diferença no seu ambiente de trabalho. Talvez você vai ser o cara que vai passar o slide para o pastor, Alexandre, passa para o próximo, mas é um slide que é passado cheio de louvor e adoração a Deus, porque ele entendeu a sua missão, que ela não se resume a 1h30 dentro de um templo, mas é a vida, é cuidar de pessoas, é amar pessoas. Senhor, nos ajude, ó Deus, a entender o Evangelho, ó Deus, e viver na prática. Não permita, ó Deus, que o meu jeito, o meu temperamento, o meu vocabulário
possa ser pedra de tropeço para o entendimento dos irmãos da palavra. Eu oro para que o teu Espírito, ó Deus, visite cada coração, para que cada irmão, através da presença do Espírito, texto bíblico, possa fazer a leitura correta das sagradas letras, e entender essa mensagem como um chamado para viver o reino do Senhor, sem negociar valores, sem abrir mão daquilo que é importante, aquilo que faz parte da nossa tradição, que é saudável, mas entendendo que amar o Senhor acima de todas as coisas e cuidar do próximo é o mais importante. Se a gente não fizer isso, a gente perdeu. Traga essa realidade, ó Deus, da mensagem para os nossos corações, em nome de Jesus. Fica de pé, queridos, vamos cantar.